Esses dias eu estava conversando com uma amiga e eu fiz um desabafo com ela. Eu falei para ela, eu sinto que eu tô no caminho certo, mas eu ainda me sinto desconfortável. Sabe aquela sensação? A gente sentia isso muito quando era adolescente, que a gente estava indo fazer alguma coisa escondido dos pais, alguma coisa errada, e dava uma sensação aqui dentro estranha. Não sei explicar. É mais ou menos a sensação parecida com essa. É um desconforto. E aí ela me devolveu com a seguinte pergunta: mas quem te falou que estar no caminho certo significa que você vai se sentir feliz e bem o tempo todo? Que tapa, né? Eu fiquei até arrepiada aqui. Então a pergunta que fica é: se eu tô tomando decisões que fazem sentido pra mim, por que é que nem sempre eu me sinto feliz com elas? Eu sinceramente achava que quando eu finalmente estivesse no caminho certo, alcançando as coisas que eu tanto desejei lá no passado, a minha sensação nesse caminho seria de paz e felicidade. E conversando com essa amiga minha, a gente chegou à conclusão de que esse desconforto que eu sinto, talvez ele não seja uma indicação, uma evidência de que eu estou no caminho errado. Provavelmente não é. E talvez você esteja que nem eu, interpretando o desconforto, a ansiedade, o medo de errar, o medo do julgamento das pessoas como um sinal de que você está tomando a decisão errada. Eu vou colocar isso em fatos para facilitar o entendimento. Você compra um carro que você tanto queria. Quando você era criança, você sempre quis ter um carro, sempre quis dirigir. Você compra esse carro, daqui 6 meses, esse carro já não te satisfaz mais. Você já quer trocar de carro, ou ele já é praticamente indiferente na sua vida. Você consegue alcançar alguma coisa que você desejou durante muitos anos, talvez uma casa. E depois que você alcança, a vida continua normal. Aquela satisfação de ter conquistado aquilo ali dura somente alguns dias. Isso acontece também com o corpo, com um cargo que talvez você queira. Ou então você toma uma decisão muito importante e em vez de sentir alívio, você sente medo, você sente ansiedade. Começa uma fase nova e começa a perceber que essa fase nova exige coisas que a fase anterior não exigia. E aí vem uma outra pergunta: se eu queria tanto chegar aqui, por que é que chegar aqui não parece ser tão bom quanto eu imaginava? E sabe o que acontece também? A gente começa a pensar em como algumas pessoas que na nossa cabeça serão impactadas com essa nossa decisão. Por exemplo, você decide sair da casa dos seus pais. Você começa a pensar em como os seus pais vão ficar tristes se você sair de casa. Você começa a ficar com pena e você se sente uma tremenda ingrata por isso. Mas você esquece de pensar em como você vai ficar se você não sair da casa deles. Você não coloca na balança enquanto isso vai bloquear o seu crescimento em todas as áreas da sua vida. Enquanto ficar na casa dos seus pais, sabe lá por quanto tempo, o quanto isso vai te atrapalhar pelo resto da sua vida. Você consegue olhar, você consegue ficar com pena dos seus pais, você se sente ingrata, mas você não vê o quanto isso vai atrapalhar a sua vida. Um outro exemplo, quando você vai terminar um relacionamento, você fica morrendo de pena do coitado, fica pensando em como ele vai ficar magoado se você terminar, mas você esquece de pensar em como isso vai te atrapalhar, em como isso vai te deixar infeliz durante mais quantos anos lá para frente. E essa conta, uma hora ela chega. Tudo que a gente acumula ao longo da vida, seja coisas boas ou sejam coisas ruins, uma hora lá na frente isso se soma e a conta chega. Eu falo por experiência própria. Percebe que esses sentimentos são desconfortáveis e te dão a sensação de que você está tomando a decisão errada? Sair da casa dos pais provavelmente vai deixar eles tristes, sim, por um tempo. E você também vai ficar. Normal. Agora, ficar lá para sempre provavelmente vai limitar o seu crescimento e isso vai ser algo que vai impactar o resto da sua vida. Terminar o relacionamento vai deixar o parceiro triste, sim, e você também, por um tempo. Mas continuar isso aí por 5, 10, sei lá quantos anos, vai te desgastar tanto a ponto de daqui a um tempo, daqui a esses 5, 10 anos, você está tão acabada e com a autoestima lá embaixo, que talvez vai precisar até de um tratamento, talvez. Isso não é um problema, tá? Só que eu acho que tem coisas que podem ser evitadas se a gente pensar um pouco. Eu acho que existe uma confusão muito grande que a gente faz quando a gente está passando por uma mudança. A gente espera que quando finalmente a gente estiver no caminho certo,
é que a nossa sensação é que aquele sentimento que a gente vai ter ali por dentro também seja um sentimento certo, ou seja, que também seja um sentimento bom, um sentimento de felicidade, um sentimento de bem-estar. Como se uma boa decisão, como se ela viesse acompanhada de 100% de certeza, de alívio, entusiasmo e felicidade. Só que existe um problema aí. Sentir desconforto não significa necessariamente que alguma coisa está errada. Às vezes, e na maioria das vezes, o desconforto só vai ser uma sensação de você estar fazendo uma coisa nova, uma coisa que você ainda nunca fez e ela não se tornou normal ainda na sua vida. Pensa em qualquer mudança que você já fez. No começo, quando você vai para essa mudança, as únicas memórias que você tem são da vida antiga. De como vai ser dali para frente, você não sabe. Então você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que esperar, você não sabe quais dificuldades vai passar, não tem aquela previsibilidade que tinha antes. Eu lembro que quando eu tive que trocar de horário da academia, eu treinava de manhã, e para mim é o melhor horário, para mim, mas eu tive que começar a treinar à noite. E quando eu tive que fazer essa mudança, ficou totalmente desconfortável. Eu até relutei para isso, mas eu não tinha o que fazer, porque eu estava mudando por conta do meu trabalho e não dava mais para eu ir de manhã. E foi horrível. Eu fiquei mal-humorado durante uns dias, eu fiquei pensando em como a academia ia estar. Eu nunca tinha ido à noite, eu fiquei pensando que a academia estaria cheia, fiquei inventando um monte de bloqueio na minha cabeça. Mas eu fui. E depois aquilo ali se tornou totalmente normal. Hoje, para mim, já normalizei. Eu prefiro de manhã, se eu pudesse, eu iria de manhã, mas e à noite também agora já se tornou normal, já faz parte da minha rotina. A nossa cabeça, ela não precisa considerar uma situação ruim para ela considerar que aquilo é um desconforto. O desconhecido por si só, ele já é desconfortável. Não que ele seja ruim, que nem no meu caso. Treinar à noite não é ruim, mas eu estava achando que era ruim. Então, eu senti aquela sensação ruim durante alguns dias, mas quando eu fui, eu vi que eu estava transformando um copo d'água numa tempestade. Então, você pode estar tomando uma excelente decisão, uma decisão que está correta, e ainda assim sentir essa ansiedade, esse medo e esse desconforto. E provavelmente você vai sentir. E aí, às vezes acontece, a gente toma uma decisão pior ainda. Às vezes acontece um fato totalmente aleatório, que não tem nada a ver com a decisão que a gente tomou, mas de alguma forma a nossa cabeça associa esse fato aleatório, e esse fato aleatório ele é um fato ruim. A nossa cabeça associa esse fato aleatório à decisão que a gente tomou. E então é aí que a gente pensa, tá vendo? Eu não deveria ter feito, tá vendo? Eu sabia que isso dá errado. Mas às vezes é um fato aleatório, e isso acontece muito. E talvez estar no caminho certo não seja sentir que realmente tudo se encaixou. Talvez seja você perceber que mesmo sentindo dúvida, mesmo sentindo muito medo, quando você olha para aquilo ali, quando você olha para frente, você sente que aquilo é o que faz sentido para você agora. Porque existe uma diferença muito grande entre isso está difícil e isso está errado. Eu faria a seguinte pergunta: em vez de me perguntar, eu estou me sentindo bem com essa decisão? Eu acho que a melhor pergunta seria: essa decisão, ela ainda está coerente com a pessoa que eu quero me tornar? Porque percebe que essa segunda pergunta, ela sim responde de forma bem racional. A outra, ela já vai para o lado emocional. Porque quando você se pergunta, eu estou me sentindo bem com essa decisão? A sua resposta vai ser não, porque você está desconfortável. Então, a sua cabeça vai te colocar sempre ali no desconforto e como eu falei do fato aleatório, qualquer coisinha de ruim que acontecer, você vai associar a essa decisão. Então, a melhor pergunta seria: essa decisão que eu tomei, ela tá me levando para onde eu quero ir? Ela tá coerente com a pessoa que eu quero me tornar? E talvez você esteja passando por um momento desse exatamente agora. Você tomou uma decisão que racionalmente você sabe que é uma boa decisão, mas você ainda está super desconfortável com isso. E provavelmente você está construindo uma vida nova e está sentindo falta de algumas partes dessa vida antiga. E talvez você tenha chegado em algum lugar que você sempre quis chegar, e quando você chegou, você percebe que ainda tem algumas coisas faltando. Mas isso não significa que você escolheu errado. Significa que é só a vida acontecendo e que você precisa dar tempo de viver
aquilo ali para você se acostumar. Então, se você está passando por alguma mudança agora, e se você chegou até aqui, até esse final, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você realmente quer voltar atrás? Ou você só está desconfortável porque ainda não se acostumou com o caminho novo? Eu acho que vale muito a pena pensar nisso antes de concluir que você está no caminho errado. E a gente se vê num próximo vídeo.